Tá feliz aqui nessa noite? Glória a Deus. Deixa eu te falar. Eu também estou feliz, mas também estou bem nervoso. Falei pro Léo aqui, se eu cair não é demônio, é pressão que abaixou, irmão, amém? Só vem aqui e me leva pro UPA aqui, tá tranquilo. Mas brincadeiras à parte, eu quero começar com você. Deus, Ele me deu a honra de trazer uma palavra nesse culto, a qual é o culto do amigo. Quando o Léo me chamou, senti grande alegria, meu pastor, pela honra, pelo convite. E estar aqui nesse altar falando da palavra de Deus é algo muito prazeroso para mim, para minha casa, para minha família. Eu estava ali, a Vanessa falou assim, eu também estou passando mal, eu preciso de um sal, a pressão dela estava caindo. O que eu quero falar? Porque nós somos gratos a essa igreja. Eu sou grato a SEAB, pela forma que você recepcionou a minha casa, a minha família e da forma que você me recepcionou. Eu queria que você desse um lindo aplauso para você mesmo, em nome de Jesus. Amém? Todos vocês que são da SEAB, aplauda o Senhor pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Pastor Márcio, pastora Giane, gratidão enorme. Maurício e toda a liderança aí. Eu amo vocês são bênção na minha vida. Sem muitas delongas que meu tempo encurtou, Lane, mudou o horário, hein, Lane? Cadê a Lane? Eu falei com ela um horário aqui, mas mudou, deixa eu chamar. Ó, vamos abrir a nossa Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler 3 versículos. João, o Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo 13, 14 e 15, nós vamos ler. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não o chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Amém? Que o Senhor nos abençoe diante dessa palavra. Eu acabei de ler 3 textos, mas eu quero falar para vocês sobre o valor da amizade. O tema da minha mensagem, se eu fosse dar um tema, é o amigo que nos amou primeiro. É o amigo que nos amou primeiro. Ele nos amou desde a eternidade, desde os ventres da nossa mãe, Ele já nos amou. Jesus, Ele tem um amor que é incomparável. É um amor que eu e você, nós não conseguimos entregar para o nosso amigo que está do lado. O amor de entregar a sua vida, ao próximo. Porque Jesus, Ele teve um caminho de cruz, Ele entregou a vida dele por mim e por você, Maurício. É por isso que nós estamos aqui hoje, adorando e exaltando esse Deus. Houve uma entrega lá no passado. E aí eu quero chamar a sua atenção para você também estar nesse culto aqui. Houve uma entrega de um amigo seu, ou na rede social te convidando, ou na rede social te lembrando que teria um culto hoje aqui, a qual nós vamos celebrar e exaltar o nome do Senhor, a qual nós vamos celebrar aquele que entregou a vida dele por mim e por você. Não é diferente, amigo. Ele não é diferente do nosso amigo terreno. O nosso amigo, ele faz tudo por nós, muitas vezes. A diferença de Jesus para o nosso amigo terreno, que quando o nosso amigo terreno, Maurício, nós erramos com ele, ele coloca nós de banco e de castigo. Jesus não, Ele te perdoa e continua de braços abertos para te receber, amém? Então eu quero falar desse amigo para você nessa noite. Eu quero convidar você a entender o grau de nível de amizade que você tem que ter com ele. Eu falei para você que quando nós erramos com o nosso amigo, ele automaticamente para de mandar mensagem, para de curtir algo seu na rede social. Isso é sintomático. Você quer ver alguma coisa, Lane? Nós erramos com alguém, esse alguém para de curtir, esse alguém para de falar, e o interessante, você sumiu quando você está na frente dele. Ei, Jesus, Ele está de braços abertos. Por mais que você não tenha orado, por mais que você não tenha buscado, por mais que você está distante dele, Ele está de braços abertos, e Ele quer te receber nessa noite, e te falar que Ele te ama, Ele entregou a vida dele para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Você crê nisso? Amados, eu quero falar para vocês do nosso amigo terreno, porque o nosso amigo terreno é complicado de lidar. E Jesus vai nos ensinar nessa noite como lidar com esses amigos terrenos. Está vendo? Hoje a igreja é lotada, nós juntamos num propósito e convidamos aquele que nos magoou e aquele que não nos magoou também. Porque o nosso objetivo era que todos estivessem aqui, ouvindo a palavra, celebrando a Jesus. Esse era o nosso objetivo. Então,
eu e você, nós precisamos entender o valor da amizade. Será que nós conseguimos entender o valor da amizade? O valor dos nossos amigos? Ei, tem amigo que nós pode chegar até ele, chorar e não falar nada. Que ele vai te abraçar, ele vai te dar ombro, ele vai te dar colo e vai falar: ei, Jesus está com você. É o que você precisa. Nós não precisa, não é muita coisa. Às vezes nós ficamos pensando em muito. E muito, deixa eu te falar para você. Se você tiver um amigo de verdade e ele falar que Jesus está com você, você já tem o suficiente para viver nessa terra. Jesus é o suficiente, amém? Então nós precisamos valorizar nossas amizades. Se você está aqui hoje é porque alguém te convidou, alguém te chamou, alguém insistiu para que você venha aqui. Então valorize essa amizade. Olha que interessante, vamos olhar para Jesus, porque Jesus, ele valorizou a nossa amizade, sabe quando? Quando ele caminhou em direção à cruz. Ele não olhou para dificuldade nenhuma, apesar que muitas vezes nós falamos: se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele também, em caminho à cruz, ele fala: Pai, perdoa ele não sabe o que faz. Então muitas vezes há uma necessidade de eu e você liberar perdão para o amigo do lado. Sabe para quê? Para manifestar a glória de Deus na vida dele. É por isso que eu e você foi chamado nessa terra, para manifestar a glória de Deus. E como nós manifestamos a glória de Deus? Fazendo Ele presente na vida das pessoas. Não tem como manifestar a glória de Deus de formas diferentes. Se nós ficar calado, a glória de Deus não se manifesta. É difícil. Às vezes o seu comportamento diz muito sobre Deus, mas é difícil. Então nós precisamos falar, abrir a boca, sabe por quê? Que Jesus, quando ele estava em direção à cruz, mesmo sabendo que as pessoas iam açoitar, iam negar, Jesus, ele caminhou em direção à cruz sabendo de tudo isso, que as pessoas iam cuspir, que quando ele pedisse água ia dar vinagre, mesmo assim ele foi até lá. Mesmo assim ele seguiu com um plano, sabe por quê? Para que eu e você herdasse a vida eterna, para nós ter um caminho de destino que é o céu. Hoje você está aqui, mas aqui você é peregrino, está de passagem. Logo, logo você vai estar lá no céu, no reino de glória, exaltando junto com os anjos. Amém? E o interessante é que Jesus sabia que nós ia falhar com Ele. Jesus sabia que na caminhada nós ia errar com Ele. Só que olha que interessante, quando o amigo do lado errar com você, ame mais ele. Olha que Provérbio 17 vai falar. Provérbio 17 e verso de número 17, vai dizer: ó, em todo tempo ama o seu amigo, e na angústia nasce um irmão. Você quer aumentar a sua família na fé? Você quer aumentar o seu hall de amizade? Ei, Thierry, tem amigo que há necessidade de nós ouvir os choros, mas também, amado, nasce um irmão naquele momento de angústia. Sabe como? Você não portando ele, mas você entendendo o momento que ele está passando. Eu não quero suportar esse amigo, ele fala demais, ele é chato. Ei, não suporta ele não. Só entende o momento que ele está passando, entrega de Deus para ele. Entrega algo do céu para ele. Ei, hoje nessa noite nós viemos aqui entender a dádiva de Deus, que é Jesus para nossas vidas. É Jesus para nossas vidas. Ei, nós temos que sair daqui hoje caminhando com esse amigo. Esse amigo que não olha para você quando você erra. Nós sabemos que nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Obedecendo a palavra de Deus, obedecendo os princípios que o Senhor colocou para mim e para você, é aproximar de Deus, é aproximar desse irmão que deu a vida por nós. E muitas vezes nós estamos distantes, sabe por quê? Porque nós somos egoístas, prepotentes, nós queremos distanciar dele. E ele não tem culpa de nada disso, dos nossos problemas, dos nossos erros, dos nossos não afazeres. Ficamos procrastinando oração, leitura da palavra, e aí depois nós queremos colocar a culpa em alguém. É assim. Eu não gosto de falar de política, mas a taxação não veio só para o Brasil. Foi para não sei mais quantos países europeus, mais 50. Não sei se essa é a totalidade. Só que é o seguinte, o nosso partido, ele quer colocar a culpa em alguém. Nunca está errado, pastor, quando eles aumenta a tarifa, aumenta juros, eles nunca querem estar errado. E eles colocam a culpa em alguém. E dessa vez é o Trump. E deixa eu te falar para você, e nas nossas vidas muitas vezes é assim. Jesus, ele te ama. Jesus te trouxe hoje aqui para você entender o quanto ele te ama, o quanto ele quer você perto dele, o quanto ele quer tratar de você novamente. Lembra quando você ia para o seu quarto, orava ao Senhor e buscava a face dele? Era momento de delícias. E hoje não acontece mais isso na sua casa? Por que será? A culpa é dele? Ei, Jesus continua no mesmo lugar.
Ele continua no mesmo lugar, te aguardando, te esperando. E o interessante é que esse amigo, ele entregou algo para nós, amado, que é diferenciado de todos os amigos que nós temos. Ele entregou a vida dele. Você consegue entender isso aí no seu intelecto? Porque quando eu estava lendo esse texto, eu falando com o Léo, eu falei, é difícil entender a nossa mentalidade. Muitas vezes ela buga, ela dá um chute. E é necessário reiniciar para a gente entender o que Deus está querendo dizer. E hoje é noite que Deus veio dar um start na sua vida para reiniciar aquilo que parou na sua vida, na sua casa, no seu casamento, aonde você anda. Ele vai dar um start, mas ele vai reiniciar, Ei, Jesus, ele valoriza os amigos dele. Ele valorizou nós de uma forma que ele se entregou na cruz. Faça igual a Jesus. Valorize a amizade que ele tem com nós. Como eu valorizo a amizade de Jesus, Maurício? Ele entregou a vida dele na cruz. Nós se entregamos aqui no nosso quarto. Entre no seu quarto, feche a sua porta e tenha momentos de delícia com ele. Ei, tá difícil para você? Tá difícil para sua casa? Tá difícil para os seus negócios? Ei, coloca Jesus para governar os seus negócios, a sua casa, a sua vida, porque vai passar? Claro que não, mas tem alguém que vai conseguir te ajudar de noite. E ele não te abandona. Ele não é esse amigo que quando você erra, ele para de mandar mensagem para você. Quando você erra, ele para de curtir a sua rede social. Não, ele não é esse tipo de amigo, não. Ele é um amigo diferenciado. Em João 13 fala que ele entrega, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Você consegue entender o nível de amor que Jesus tem por nós? Você consegue entender o nível de amor que Jesus tem por você? Às vezes você chegou aqui e você não sabe nem por que você está aqui. É porque Ele te ama. É porque Ele quer você próximo. Mas as minhas falhas, porque é assim que nós fazemos. Nós olhamos para a falha, defeito, problemas. E Jesus não olha para nada disso. Ele fala, ei filho, vem para perto. Vem para perto que eu te amo. Eu estava vendo algumas mensagens no Instagram. Aí eu me deparei com a mensagem do filho pródigo. Eu não lembro quem estava pregando. Se era o Martinello, eu não lembro. Eu sei que ele falou assim, que quando o pai, a parábola do filho pródigo, quando o pai, ele entregou para o filho, as pessoas falaram assim, o caos se estabeleceu nessa casa. Aí o pai senta e fica na varanda, sabe por quê? O pai sabia que tinha um limite. E quando ele chegasse no limite, qual que era o limite? Se deparar com os porcos. Quando ele chegar, ele volta para casa. Ele volta para casa. Eu quero falar para você aqui, trazer a sua memória. Não espere chegar ao limite de estar junto com os porcos para voltar para casa. Hoje é noite de você reconciliar com Ele. Hoje é noite de você restaurar alguns altares a qual você quebrou com Ele. Hoje é noite de você se chegar para perto dEle, para Ele se revelar em você e mostrar a grandeza do amor que Ele tem por você. Hoje é noite disso. Hoje é noite de nós voltar para a casa do Pai e voltar posicionado. Sabe para quê? Para Ele ir para a sua casa e governar a sua casa, governar a sua vida. Governar aquilo que precisa ser governado. Aí você vai falar assim, mas pastor Miguel, eu não consigo entender o que você está falando. Ei, não precisa me entender não, entenda o que Jesus quer para a sua vida. Entenda o que Jesus chamou você para fazer. Entenda Jesus na sua casa. Traga Ele para dentro. Olha só, esse versículo ele ficou perpetuando. Ninguém tem amor maior. É ninguém, é a Bíblia. Eu vou falar igual a Bíblia não mente. A Bíblia é uma verdade para mim e para você, cristão. Apesar que muitas vezes nós confiamos em jornais, capa de revista, nós confiamos em todas as outras coisas, menos na Bíblia. Então falta nós aumentar o nosso nível de relacionamento com esse amigo que é maravilhoso, valorizando essa amizade. Valorizando essa amizade, o valor da amizade. O valor da amizade. Quem aqui, por algum momento o carro acabou a gasolina, furaram o pneu na estrada, você precisou de um socorro, e você olhou na bina do celular, eu sei que você chama essa pessoa, ela vai me socorrer. Todos nós temos um amigo desse. E esse amigo precisa ser o quê? Valorizado. Esse amigo precisa ser o quê? Valorizado. Imagina aquele que entregou a vida por nós. Então nós temos que valorizar esse tipo de amizade. Mas o que eu quero falar para você? Esses amigos que nos socorrem muitas vezes, pastor, não vai nos conduzir ao caminho do Senhor. É valorizar essa amizade no nível que ela precisa de valor, mas falar, amigão, meu caminho é esse. A minha trajetória é aqui, é com Jesus, é andar com Deus. Porque tem amigos que tiram você da rota, Judásio. Se nós emprestar a nossa orelha para Ele, Ele vai tirar nós da rota. E deixa eu falar para você, que você seja revestido do poder
e da autoridade de Jesus. Sabe para quê? Para ganhar esses amigos para Jesus e não sair da rota a qual Ele te colocou. Ele traga. Você traz esses amigos. Se posicione. Pede a autoridade do céu. Ei, deixa eu falar para você. Eu sei que toda vez que eu ministro aqui, eu gosto de contar uma parte do meu testemunho, porque vocês ainda não me conhecem na totalidade. Mas eu vou falar algo para vocês, eu não sei se já contei, mas eu vou contar. E se eu vou contar, vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada. Eu, quando me converti, eu precisei ficar trancado 6 meses dentro de casa. Igual bicho. Porque eu sabia que se eu fosse para a rua, os meus amigos, que dizia ser amigo, ia me levar para o caminho de perdição. E a rota que eu queria era Jesus. A rota que eu queria seguir era Jesus. Era Jesus. E nada mudava isso. Eu fui lá no meu emprego, eu falei, preciso de férias. Ah, mas eu preciso de férias. Nem no serviço eu quis ir, Maurício. Depois que eu me converti, pastor. Você sabe por quê? Porque eu sabia que se eu andasse sozinho, longe da minha esposa, longe dos amigos da igreja, sabe o que ia acontecer? Eu ia me perder na caminhada. E hoje eu não poderia estar junto com você aqui, usufruindo dessa graça, desse poder, desse nome que está acima de todos os nomes, que é Jesus, o Nazareno. Amém? Então nós precisamos valorizar a amizade, mas saber valorizar, entregar níveis de valor que é necessário. Se essa amizade te tira da rota de Cristo, perdão, irmão, enquanto você não se revertir, ou se converter verdadeiramente, deixa eles de lado. Não, eu não vou, não, cumprimenta, tudo bem, acabou. Porque Jesus, Ele entregou algo para nós, para que nós herdássemos a vida eterna. Então valorizar a amizade é top. Por quê? Porque, amigos, eles são presentes, sabe de quem? De Deus. Amigos são presentes de Deus. Eu ganhei alguns amigos depois da imersão, graças a Deus. E aí eu mandei essa semana, você é um presente que Deus me concedeu. Mandei bem assim para alguns amigos, você é um presente, porque aqui eu tenho muitos presentes de Deus aqui, diversos homens aqui são meu amigo, e eu louvo a Deus por isso. Olha o que Eclesiastes vai dizer, no capítulo 4, no versículo 9 e 10, vai dizer assim, melhor é serem 2 do que 1, se um cair, o outro levanta o companheiro. Olha aí, como que é bom andar com um amigo que sabe a rota que deve caminhar. Nós temos que andar com amigos, pastor, que sabe para onde nos conduzir, que sabe para onde nos levar. Nós temos que estar por de líderes que sabem nos conduzir ao caminho do Senhor, ao caminho da vida eterna. Aí nós andamos, sabe perto de quem? Perto daqueles que não têm nada de Deus e queremos conselho para se achegar a Deus. Fica difícil. E toda amizade que nós temos, quem concede é os céus. Você pode ver, mas eu estou indo para a igreja e meu amigo não. É um sinal dos céus para a terra. Converta ele, mas eu não consigo. Posicione, espere em Deus que ainda você vai louvar porque Ele vai converter. Eu vou falar outra coisa para você. O meu tio foi preso faz 2 meses e alguns dias, dia 24 de junho. E o interessante é que a minha casa estava meio disfuncional. Eu já falei para vocês. Minha mãe ainda não estava indo para a igreja. Irmão, chegou um tempo de caos lá, quando meu tio foi preso. Esses meses, partilhei com os irmãos, alguns que estão mais próximos sabem disso. Chegou um estado de caos lá. Minha mãe, ninguém... Porque assim, é uma pessoa que ninguém esperava. Mas é assim, o inesperado acontece na nossa vida, sabe para quê? Para nos aproximar de Deus. E agora deixa eu te contar algo, eu acabei de trazer ela do presídio, sabe o que ela falou para mim? Vou tomar um banho correndo, vou agradecer a Deus pelo dia que eu tive hoje. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a chorar, ela falou, o que foi? Eu falei, nada não. Fazia muito tempo que eu queria ouvir isso da boca dela. Sabe por quê? A gente tem que perseverar. Eu já contei para vocês, eu orava, falava assim, ei mãe, a minha mãe vai servir, meu pai vai servir, meu irmão vai servir. Eu chegava em casa, o cenário era diferente, mas hoje para honra, glória e louvor do nome de Jesus, o quadro começou a se voltar na vontade de Deus lá em casa. Então, quando nós andamos com um amigo de verdade, que nos conduz para o caminho do Senhor, não tem como você se perder. Se você está perdido, é que tem amigos disfuncionais do seu lado. Se aparta dessa amizade. Ei, toda amizade que Deus concede é um presente do céu para você. Toda amizade que Deus concede é um presente do céu para você. E o nosso amigo perfeito que é Jesus, João 15:3 vai dizer, ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua própria vida. Jesus deu a vida por nós na cruz, antes mesmo de nós sermos merecedores. Porque eu quero ler outro versículo, Romanos versículo 5, capítulo 5 e verso 8 vai dizer assim, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Olha que nível de amizade. Você é amigo de alguém, erra com ele.
Erra com ele, pastor. Seu pastor querido, a qual todo mundo ama, mas erra com essa pessoa. Às vezes não dá paz. Às vezes não cumprimenta essa pessoa. E essa pessoa já nos olha de forma diferente. De forma diferente. O nosso problema, muitas vezes, é não entender o que Deus quer com o nosso próximo. Porque quando eu e você erramos, nós não queremos ir pedir perdão, mas eu não errei. Mas a culpa não é minha. Ah, mas não sei o quê. Aí nós começamos a dar desculpa. Ei, Jesus fala assim, ei, se bateu nessa face, dê a outra. Porque Jesus é o nosso parâmetro que a gente temos que seguir. Jesus é o nosso parâmetro da qual nós temos que se espelhar. E Ele fala para nós amar o próximo, independente de qualquer situação. Então depende de nós se doar para amar o próximo. Depende de mim, depende de você, sabe para quê? Para fazer que São José conheça Cristo de verdade. Para que a região a qual nós moramos aqui, ou toda Campinas, já chega a Deus, sabe como? Os amigos de Cristo, a qual leva a palavra, a qual leva o bálsamo, a qual leva a presença, a qual onde chega, estabelece o governo de Cristo. Nós temos que fazer dessa forma, assim, impor assim, senão nada muda. Chegou um Maranhão trabalhando comigo lá, e ele é uma benção, irmão. Ele falou, tu é chato, hein? É Jesus, você que não põe a mão aí para ver se essa bitoneira roda. Esse Maranhão é uma benção, irmão. Mas sabe por que ele fala que eu sou chato? Porque ele veio de Codó. Aí alguns conhecem aqui a terra de Codó, né? Conhece, Pivete? Já ouviu falar? Entendeu? Então o que acontece? Ele fala, não me chama de Maranhão não, ele tem vergonha, pastora, quando chama ele de Maranhão. Mas o que eu quero falar para você? Quem não conhece a Jesus, ele muitas vezes não entende o que a gente fala. Por isso que a gente tem que subir o nível dessa pessoa, para ela entender quem que é Jesus na vida dela, e a gente falar de uma linguagem a qual ela entende o que Jesus quer com ela, o que Jesus quer caminhar com ela. Então é por isso que nós precisamos entender essa entrega do nosso amigo, para entregar para outros amigos. O que significa ser amigo de Jesus? Eu queria que você pensasse aí, o que significa para você ser amigo de Jesus? Eu estava ouvindo o Érico ministrar e ele falou que vagou o mundo afora, e aí ele não trocaria um minuto porque ele recebeu em 10 anos, que é a presença de Deus. Não só o Érico, todo mundo aqui faria a mesma coisa. Não tem como trocar essa presença gostosa por coisas horríveis lá fora. Eu não vou ficar falando o nome de coisas, mas tem coisas lá fora que ela é sedutora, de primeiro impacto, ela até nos chama essa atenção. Mas se a gente não pensar, Maurício, da forma que os céus pensam, nós se acaba cometendo aqueles erros que não deve cometer e se afastando de Deus. E aí nós queremos colocar a culpa em quem? Em Deus. E Deus, ele não tem culpa de nada disso, porque nós tomamos decisões e o nosso amigo perfeito, ele já concedeu algo para nós, que é o caminho da vida eterna. Jesus, ele é o nosso amigo perfeito. Jesus é o nosso amigo perfeito. Ele nos chama de amigo e não de servo, que é João 15:15, vai dizer assim, ó, ele nos chama de amigo, não mais de servo. Olha que interessante. Ele não chama as pessoas, os discípulos, ele começa a chamar de amigo. Amigo, para me chamar de amigo, eu tenho que ter intimidade. Eu tenho que saber quem que é a pessoa. Eu não consigo chamar alguém que eu não converso, eu não tenho relacionamento, de amigo. E Jesus, ele tinha facilidade de chamar as pessoas de amigo. E você sabe quando você chama uma pessoa de amigo, sem ela te conhecer, algo nela, ela te olha de uma forma diferente? Opa, amigo. Porque é Joe, quebrada. Tem outra gíria aí que eu não vou falar aqui no altar, né? Que misericórdia, né? Mas você entende, quando você chama o amigo, opa, ele vai olhar para você de uma forma diferente. Então Jesus, o nosso amigo, hoje ele tem algo com você. Hoje ele tem algo para você, na verdade. Hoje ele te trouxe aqui, não foi em vão. Hoje o nosso amigo te trouxe aqui para trazer você mais perto dele. Esse amigo que não tem, ele é perfeito, irmão, ele não tem erro, não tem mancha. E o interessante, por ele ser perfeito, ele teve que seguir com morte e morte de cruz. Olha só, por ser perfeito. Imagina os nossos amigos terrenos. Aí, pastor, nós falamos que pregamos o evangelho, que queremos ganhar vida. Aí tem um outro dilema. Queremos ganhar vida, pregamos o evangelho e não queremos amigo dentro de casa. Não, você está doido. Não vou receber esses amigos em casa, não. Não tem como, amado. Não tem como. Se você quer fazer que a glória de Deus se manifeste, se você quer apresentar esse amigo perfeito, há uma necessidade de você escancarar a porta da sua casa. Escancarar o seu tempo e ministrar para eles. Escancarar a sua vida em direção a eles. Há dificuldades, muitas vezes nós temos dificuldade, sabe do quê? De depositar o nosso tempo em direção a Deus. O interessante é que lá em casa, a verbalização é assim, mãe, vai almoçar lá em casa, não tenho tempo. Mãe, vai não sei onde, não tenho tempo. Ô Gu, vai lá em casa, não tenho tempo. O Gu é meu irmão, para vocês entenderem. Aí,
Quando a situação adversa acontece, o tempo aparece. Quando a dificuldade estabelece, o tempo aparece. Ah, eu não tenho tempo para almoçar com a minha filha. Você já imaginou se eu não tivesse tempo para almoçar com a minha filha? Você está me entendendo? Ah, não tenho tempo, trabalho, as coisas a fazer. Ei, nós precisamos dar tempo para as pessoas a qual nós amamos. Jesus, ele concedeu o tempo dele, sabe para quê? Para que eu e você amasse da mesma forma que ele amou. Da mesma forma que ele amou. Ei, você quer ver vidas transformadas? Ama igual Jesus amou. Ama igual esse amigo te ama. Copia ele. Copia ele. Faz o que ele faz. Fala o que ele fala. Se posiciona como ele se posiciona aqui na terra. Como ele se posicionou. Amém? Então, o que significa ser amigo de Jesus? Ele nunca abandona. Ele nunca abandona. Ele ouve nossas orações. Jeremias 33 e versículo 3. Clame a mim e responder-te-ei. Olha só que amigo pesado. E muitas vezes nós queremos ibope em outros lugares, sabe? Nós queremos atenção em outras coisas. Ei, esse amigo, ele é perfeito. Ele é perfeito. Ei, se você clamar a ele, ele vai chegar a você. Ele vai chegar até o seu problema. Ele vai chegar até a sua vida. E ele vai começar a governar. Só que é o seguinte, é clamar a ele e deixar ele governar. É clamar a ele e deixar ele fazer. O problema está em nós, que nós não deixamos ele fazer. Ah, o que é legal para mim, faz. O que não é, eu não faço. Amar o próximo que me ofendeu é difícil, eu não quero. Mas ele pede para nós amar. Amar aquele que falou mal de nós, a gente não quer. Mas há uma necessidade de nós amar. Trazer essas pessoas para perto, que eu não quero que venha para perto de mim, há uma necessidade de eu e você trazer. É buscar ele, entender o que ele quer e fazer com que essas pessoas entendam também. Então eu e você nós precisamos entender, ele é perfeito. Eu vou repetir isso para você até eu acabar a mensagem, porque ele é perfeito. Ele é um amigo que não nos abandona. Ele é um amigo que não falha com nós, que não dá mancada. Ele é esse amigo. Amém? Ele nos guia com propósito. Salmos 32, de verso 8, vai dizer assim, ó. Eu instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. E eu o aconselharei e cuidarei de você. Você está se sentindo distante das pessoas? Você está se sentindo sem cuidado? Você está sem cuidado? Você está sem falta de amor? Olha o amor aí, ó. Chama ele para perto. Põe ele dentro da sua casa, põe ele no seu quarto, põe ele no seu trabalho, põe ele no ônibus onde você vai, põe ele onde você for, porque ele é contigo. É ele que vai conduzir os caminhos. E eu queria que você inclinasse a sua cabeça por um minuto, no seu lugar. Eu vou ler mais um versículo com você, que é 1 João, capítulo 1, e versículo 9, vai dizer assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele perdoa. E eu queria que você inclinasse a sua cabeça e chamasse a atenção dele nesse momento. Eu queria que você começasse a dialogar com ele. Não brigar. Ele já sabe dos seus problemas. Ele já sabe da sua dificuldade. Ele te conhece. Você, por mais distante que esteja dele, ele sabe quem você é. Ele conhece o seu coração. Ele vai mexer nessa articulação a qual você não quer apresentar para ele. Ele vai mexer em estrutura que muitas vezes nós não damos abertura para ele mexer. Ei, se você tiver com medo de se apresentar com ele porque você pecou, ele te perdoa. Ele te concede o perdão. Ele é o Deus que tudo pode em nossos favores. Então eu queria que você chamasse ele para perto de você. Chamasse ele para perto de você. Ei, é uma luta. É uma luta que não é fácil. Chamar, atrair a presença de Deus para perto. Não é para qualquer um isso não. É para os gibores, é para os guerreiros, Léo. Tem que ter ousadia. Tem que ter ousadia. Então tem ousadia no seu lugar. E começa a falar com Jesus. Começa a falar com Jesus. Ei, não olha para mim não. Começa a falar com Jesus. Não desvia o assunto com ele não. Porque todos nós temos amigos humanos. Mas Jesus é o melhor amigo que você conheceu nessa noite. Jesus é o melhor amigo que você conheceu nessa noite. Jesus é a melhor coisa que te apresentaram nessa noite. Jesus é a melhor coisa. E o interessante é que ele não é um Jesus, que ele é astuto. É no seu lugar aí.
que você vai chamar Ele para Ele adentrar o seu coração, para Ele adentrar o seu problema, para Ele adentrar na sua casa, para Ele adentrar aonde eu não sei que Ele precisa adentrar, mas Ele vai adentrar. Apocalipse 3:20 vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei. Olha só, então ele está pedindo, convida Jesus. Convida Jesus, não tira o foco não, esquece o amigo do lado agora. Convida Jesus para entrar na sua casa, para entrar no seu coração. Convida Jesus. Eu queria convidar o louvor para vir aqui me ajudar. Convida Jesus para entrar na sua casa. Convida Jesus, essa é uma briga interna. Essa é uma briga interna, é uma briga que só você e ele. Ei, você sabe aonde ele precisa entrar. Você sabe onde ele precisa mover situações, irmão. Você sabe. Convida ele para dentro da sua casa. Convida ele para dentro do seu coração. Chama ele para perto. Chama ele para perto. Chama ele para perto. Ei, essa noite você veio conhecer Jesus. Essa noite você veio conhecer Jesus. Ah, mas eu já conheço de ouvir falar. Não, não, não. Você vai conhecer Ele de uma forma que Ele vai te trazer para perto. Você vai se achegar à presença dEle. Você vai se achegar a lugares a qual o seu intelecto jamais pode imaginar, porque Ele vai te conduzir. É esse Jesus que você vai começar a dar intensidade. Então, não se dispersa não com o seu amigo do lado aí não. Começa a falar: ei Jesus, o que eu preciso para melhorar? Ei Jesus, o que eu preciso para subir o meu nível de intimidade, Pai? Ei, o que eu preciso para que você me perdoa? Ele está falando, se rende a mim. Se rende a mim. É se render a Ele. É se lançar aos pés dEle. Ei, o mais alto que nós podemos estar é aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus. Ei, essa noite Ele chamou você para um lugar alto, para você se lançar aos pés de Jesus. Se lance aos pés de Jesus. Ei, já está acabando o culto, daqui a pouco você vai poder comer pastel, ir para onde você marcou, mas esse momento é você e Ele. Esse momento é você e Ele. Não se distraia, não se distraia. Ei, Jesus está chamando você para perto. Ele está chamando para perto. Se lance aos pés dEle. Se lance aos pés dEle. Quando nós se lançamos aos pés dEle, chamando a atenção dEle, Ele se volta para nós. Ele se volta para nós. Em Mateus 11:28 vai dizer assim, ó: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ei, quem vai trazer esse alívio, esse refrigério é Jesus. Eu queria convidar aqui você, que queira aceitar esse amigo, como o único e suficiente Salvador. Esse é o momento de você tomar uma decisão, a qual você vai se achegar a Jesus. Eu quero convidar você, eu quero saber se tem alguém aqui, que queira aceitar esse amigo para andar de noite, caminhar com ele de noite, os intercessores começam a interceder aí, que correntes vão ser quebradas, e vidas vão se render. Nós sabemos que há uma luta interna dentro de você, mas há uma necessidade. Eu quero convidar você que queira aceitar, eu quero convidar você que queira reconciliar, eu quero convidar você que queira andar com esse amigo aí de noite. Ei, você sabe o quanto esse amigo é necessário na sua casa? Você sabe o quanto esse amigo é necessário na sua vida? Ei, não deixa nada te prender nessa cadeira. Dá um salto daí e vem em direção a Jesus. Vem em direção a Jesus. É Ele que te chama, que não é o pregador, não, é Jesus que está te chamando. É Jesus que está te chamando para perto. É Jesus que quer você perto dEle. É Jesus que te ama. Ei, agora é momento de você deixar a vergonha de lado e mostrar o seu amor para Ele. Fala: ei Jesus, eu te aceito, eu te quero, eu vou te buscar. Aonde mais não tiver lugar para te buscar, mas eu vou te buscar. Aonde Jesus está, tudo muda, tudo transforma, tudo muda, tudo transforma. Ei, aonde Jesus está é impossível esse lugar continuar da mesma forma. E hoje, essa noite, Jesus está te chamando para perto. Ele está te chamando para perto. Ele quer você perto dEle. Eu sei que é difícil tomar essa decisão, mas eu queria que você, nesse momento, olhasse para Jesus como Ele olhou para você, com um olhar de amor. Com um olhar de amor. Ele olhou para você com um olhar de amor. Ei, você não vai vir aqui confessar pecado, não. Você vai vir aqui entregar essa vida sua para Ele. Falar: ei Jesus, eu preciso do Senhor governando a minha casa. Eu preciso do Senhor governando a minha vida.
Eu preciso do Senhor governando dos meus negócios. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. Pai, eu quero orar nessa noite, Senhor, em prol de corações, Senhor, a qual está aqui, está sensível à Tua palavra, Senhor. Se não tiver, que o Teu louvor invade esses corações, para que ele venha se aquebrantar, Pai, para que eles venham entender que esse convite é dos céus para ele, para que eles venham entender o quão bom e suave é estar na Tua presença. Pai, que em nome de Jesus, eles venham, Senhor, receber do céu aquilo que o Senhor tem para entregar para eles. Pai, eu quero convidar mais uma vez, você que queira, vem aqui na frente, dá um salto da sua cadeira, levanta da sua cadeira, vem até aqui à frente.